conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira. Olá, boa tarde. Cá estamos para mais uma emissão de Conversa entre Amigos. Emissão referente a esta tarde de sábado, 3 de dezembro. É, na verdade, o último mês do ano, o mês de Natal, a festa de Ano Novo. Mas cá estamos de novo então, e hoje com mais um convidado. Mas antes de tudo isso, boa tarde, Marcial. Olá, Diamantino, boa tarde também ao nosso convidado, boa tarde aos nossos ouvintes. Como dizes, e dizes muito bem, é dia 3 de dezembro, mês de Natal, e dia também de mais um Conversa entre Amigos aqui na Onda Nacional. Já sabe que nos pode ouvir também em podcast, fica disponível depois das 19. E também, se quiser, também pode participar, se tiver aí uma ideia, um projeto que gostaria de partilhar com os nossos ouvintes, também o pode fazer. Temos por aí as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o nosso e-mail, ondanacionalradio@gmail.com. Tudo isto para que você possa interagir connosco aqui no Conversa entre Amigos. Diamantino, a bola fica agora do teu lado. O nosso convidado é de Minas Gerais, Brasil, tem 64 anos, chama-se Geraldo Magela. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos, bom início do mês de dezembro, que o Natal traga muita alegria e que essas coisas ruins que andaram acontecendo aí, que fiquem para trás mesmo, que daqui para frente muita positividade, né, para todo mundo. Como diz o Geraldo, beleza. Beleza. Geraldo, Sim. Vamos a uma pequena biografia do Geraldo, pode ser? Sim. Então vamos, comece lá. Eu tenho 64 anos, sou de uma família de 8 irmãos, sendo 5 cegos. A gente sofre de uma doença degenerativa, que tem o nome de salada, que é retinose pigmentar. E eu falo que é impressionante, o olho da gente parece um shopping center. Eu não sei como é que cabe tanta coisa num espaço tão pequenininho. Estigmatismo, catarata, miopia, glaucoma. Então, e a retinose pigmentar, a maioria sempre... Geraldo? Oi? Eu sabia. Tá me ouvindo? Eu sabia. Sim, pode continuar, Geraldo, pode continuar. Sim. Não, é que eu digo que uma família que tem 2, 3 que tem retinose, a família quase toda tem. E eu enxergava um pouquinho, eu enxergava menos de todos os irmãos. Então, de 8 irmãos, 5 deficientes visuais. Aí depois foi acabando um pouquinho a visão. Eu falo que eu não sei dizer quando é que eu fiquei cego, porque quando eu fui ver, eu já não estava vendo. Geraldo, porque esta designação, resta dizer que o Geraldo é humorista, não é? Porque esta designação Geraldo Magela, o ceguinho? É porque antigamente aqui no Brasil, o termo cego já era pejorativo, já era forte, já era negativo. O ceguinho, que é o diminutivo do cego, era mais ainda. E aí, quando eu fui escrever os textos, falando do dia a dia do cego, do invisual, veio na minha cabeça, instintivamente, ceguinho é a mãe, ou seja, era um xingamento. Só que, ao longo do tempo, eu consegui transformar esse termo que era pejorativo, hoje num termo carinhoso, tanto que eu me identifico. Aqui é o Geraldo Magela, o ceguinho. Aí deu certo. Sendo o Geraldo Magela cego, o Geraldo Magela conta anedota de cego? Na realidade, não são anedotas, são casos do dia a dia. Porque, por falta de informação, as pessoas tratam a gente de uma maneira muito engraçada, né? Eles acham que, além de cego, a gente é surdo, ficam gritando no ouvido da gente. Acham um absurdo quando o cego fala que é
que é casado, como se a gente não pudesse errar na vida, né? Então, o cego também tem o direito de errar, de casar. Aí eles perguntam, mas eles querem dizer o seguinte, se a minha mulher também é cega, mas eles fazem a pergunta de uma maneira engraçada. A sua mulher é normal? Aí eu falo, não, ela tem antena, ela tem botinha, entrada para DVD, USB. E aí acaba virando, pergunta se eu tenho filhos, eu tenho 2. Era para ter mais, né? Cego não vê o que faz, era para ter 20. Aí eles perguntam, os seus filhos são normais? Aí eu falo, não, tem um que voa, tá voando de drone agora. Geraldo, eu já dou a palavra ao Marcial, mas num dos podcasts que eu vi seu, Geraldo, tem uma história muito engraçada que é a ida à associação, não sei, já nem sei o nome, agora fugiu o nome. É a União. A União. União Auxiliadoras dos Cegos. Conta-nos lá essa história, Major. Não, é porque eu fui na entidade dos cegos, aqui em Belo Horizonte, que fica no bairro de Santa Teresa, e eu peguei o ônibus, né? O autobus, né? E aí passaram-se 10 minutos, chegou o momento de eu descer. Aí, só que antes disso, o ônibus para e o motorista ele fala bem alto, União. Aí eu fiquei quieto. Ele falou novamente, União. Aí eu pensei, será que tá querendo que a gente grite, faz a força? O que eu imaginei. Aí ele falou, eu falei, ô ceguinho, já chegou. E eu ia na casa do meu amigo Aguinaldo. Eu pensei, chegou? Mas será que ele conhece meu amigo Aguinaldo? Eu não falei nada pra ele. Eu falei, chegou aonde? Na União, hein? Eu falei, não, mas eu não quero descer na União. E ele se assustou. Não? Eu falei, não, eu quero ir na casa do meu amigo Aguinaldo. Uai. Aí ele seguiu em frente. 10 minutos depois, eu senti que estava na hora de eu descer. Quando eu fui me levantar, uma pessoa que estava atrás de mim puxou a minha camisa. Rapaz, você vai descer no lugar errado, a União ficou lá atrás. Aí eu falei, moço, eu não quero descer na União, não, gente. Eu só quero ir na casa do meu amigo Aguinaldo. Aí eu disse, Miquel disse, o ponto do ônibus estava cheio de gente. E aí, que o ônibus arrancou para ir embora, todo mundo ao mesmo tempo gritou pro motorista, motorista, tá esquecendo o ceguinho aqui? Assim, olha, você desceu no ponto errado, a União ficou lá atrás. Mas se você atravessar a avenida, tá vendo aquela placa ali, ó? Pois é, você tá União. Você fala com o motorista, União, não fala, não esquece da senha, senão vai deixar você no lugar errado. Aí me ajoelhei no chão, falei, gente, pelo amor de Deus, eu não quero descer na União. Eu só quero descer na casa daquele filho de uma égua do Aguinaldo. Tanto lugar para ele morar, ele tinha que vir aqui para Santa Teresa. Aí falou, gente, vocês, por favor, deixem eu ir hoje na casa do Aguinaldo, que eu preciso falar com ele uma coisa. Semana que vem, eu juro para vocês que eu venho aqui na União. Eu nem sei o que é que eu vou fazer, mas eu venho. Aí eu fui. Quando eu cheguei no prédio onde mora o Aguinaldo, o porteiro já me conhece, disse, ceguinho, você veio na casa do Aguinaldo? Eu falei, a cidade inteira já está sabendo disso. Se fosse segredo, não ia adiantar nada, né? Ele falou, não, mas o Aguinaldo não mora mais aqui. Eu falei, não é possível. Depois desse desespero todo, ele não mora mais aqui. O senhor sabe pelo menos onde é que ele está morando? Ele está morando em frente à União. Eu falei, nossa. Isso é em todo mundo. Onde tem uma União, uma entidade de cegos, eles acham que o cego só pode ir na entidade, na União. A gente não pode ir numa padaria, no supermercado, no posto de gasolina. Sim, Geraldo, pode continuar. Aguinaldo, eu não sei se o Marcial quer colocar alguma questão, mas se quiser, estás à vontade, Marcial. Siga. O que eu ia perguntar ao Geraldo é desde quando é que começou este gosto pelo humor? Por divertir as pessoas, por fazer rir, por...
Você sabe que essas histórias. Os invisuais, em geral, os cegos, eles são muito descontraídos, são muito espirituosos, e eu sempre fui, assim, muito divertido, brincando com tudo, e o meu sonho sempre foi trabalhar em rádio. Eu simulava um programa de rádio, eu entrava no guarda-roupa e com um gravadorzinho eu simulava um programa. Vamos agora saber do trânsito, como está? Eu dava pausa no gravador, saía de dentro do guarda-roupa, ia para a rua e, como se fosse o repórter, eu fazia uma voz diferente. Estamos aqui, o trânsito está completamente congestionado, evite passar aqui nessa rodovia. Então, é com você, Magela. Aí eu voltava para o guarda-roupa e aí chamava o outro repórter. Agora vamos saber o preço. O preço antigamente vendia aves, né, galinhas, perus. Vamos ao Ceasa. Aí eu falava eu ia num quintal lá de casa onde meu pai criava galinha, essas coisas. Aí no meio do quintal lá de casa, eu ficava as galinhas cantando e eu lá no meio. Vai, gente, o preço da galinha hoje está muito bom, pode vir aqui comprar porque está muito barato o quilo. E foi assim. Então, quando eu ouvia de volta, estava editado o programa. Aí eu tive a certeza que era aquilo que eu queria na minha vida, de trabalhar em rádio. Só que, em sendo invisual, em sendo cego, quando eu ia procurar um emprego na rádio, eles, poxa, você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Aí eu falei, mas eu falo com a boca. Então, não dava para entender. E aí, uma vez trabalhando como locutor de loja, eu ouvia sempre o programa de rádio do Aldair Pinto, o maior nome do rádio de Minas Gerais. E aí ele fez uma pergunta, ele fez uma brincadeira. Olha, quem adivinhar a data de fundação do Café Nacional, que patrocinava o programa dele, vai ganhar uma lata de café de 2 quilos. E aí eu liguei para a fábrica. Ele se esqueceu de avisar para o pessoal. Se alguém ligar, não informa, para dificultar. Aí eu liguei, o homem que atendeu me informou. Foi aí que eu liguei para a rádio e ele se assustou. Poxa, não demorou meia hora e o Geraldo Magela acertou e pode vir buscar. Só que quando eu cheguei, eu não estava interessado no café. Eu estava interessado em mostrar o meu talento. E ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou locutor de loja, mas eu faço imitações, eu conto piadas. Ele pediu para contar algumas piadas. E aí, sem combinar nada com ninguém, no ar, ele falou, olha, se você conseguir patrocínio, você vai participar do programa comigo. E eu achei isso uma coisa de Deus, uma coisa maravilhosa, porque até então, locutores de menos expressão não me deram uma oportunidade. E o Aldair Pinto, porque geralmente quando o locutor recebe alguém que ele vê que tem talento, ele não tem autonomia de convidar no ar como o Aldair fez. E eu tive a sorte que o Aldair Pinto, ele era dono do programa e tinha total autonomia. Foi aí que ele me convidou e foi tudo quando começou em rádio. Aí depois eu passei a ter o meu horário próprio, depois eu passei a trabalhar em outras emissoras, mas o preconceito, a discriminação sempre aconteceu. Eu falo isso no meu livro. Quando eu trabalhei na emissora oficial do Estado de Minas Gerais, Rádio Inconfidência, eu ouvia o pessoal comentar, puxa vida, emissora oficial do Estado, contratando um cego para trabalhar, e depois na Rádio Itatiaia, que é a maior emissora de Minas, uma das maiores do Brasil, o comentário também era o mesmo. Poxa, como é que a maior emissora de Minas Gerais contrata um cego? E aí eu tirava isso como um desafio. Eu falei, eu vou procurar fazer do melhor para mostrar para essas pessoas que eu sou um ótimo profissional que por acaso não enxergo. E foi sempre o que aconteceu na minha vida e por isso que hoje eu me tornei humorista, escritor, produtor. Então tem que ser assim. Deixa eu só fazer aqui uma observação, ou antes uma nota. Convém dizer que nós estamos em ligação com o Brasil via WhatsApp. Provavelmente estão a notar alguns cortes, mas ainda assim, de qualquer forma, tentaremos a todo custo manter esta ligação na melhor qualidade possível.
Magela, é difícil, é difícil em todo lado, mas no Brasil ser cego é complicado ou já foi bem pior? Já foi bem pior. Agora a tecnologia está nos ajudando bastante, né? Todos os cegos do mundo, através do programa de voz, o iPhone, o Android tem facilitado bastante, mas com relação à oportunidade de trabalho, das pessoas acreditarem no nosso potencial, a dificuldade ainda existe. Melhorou porque antigamente, como eu falo, que o cego antigamente era tido como pedinte, como um pedidor de esmola, o aleijado, mas agora não, agora pelo menos já a tecnologia nos ajudou bastante em provar que nós somos talentosos, inclusive as Paralimpíadas é uma prova disso, porque as Paralimpíadas mostram que as pessoas que têm uma limitação física, elas conseguem um número muito maior de medalhas do que as pessoas que enxergam bem. Geraldo, eu agora vou pegar na mesma pergunta do Diamantino e vou perguntar, é difícil, é fácil ser humorista no Brasil? Como eu vou dizer, hoje em dia está difícil em função de que as grandes redes de televisão, elas estão com muito pouco programa de humor. Nós temos aqui o SBT, e que tem um programa que é tradicional já há mais de 30 anos, que é a Praça é Nossa. Tinha que eu participava, que era a Escolinha do Barulho e a Escolinha do Gugu. Só que os donos das emissoras, eles, por causa da questão financeira, eles colocavam um programa diário. E o programa de humor diário, ele é muito difícil, é muito complicado. Se a escolinha fosse uma vez por semana, nós teríamos escolinha para o resto da vida, porque todo mundo se identifica de uma sala de aula, a brincadeira que um faz com o outro, a sacanagem que eles fazem, que brincam, só que todos os dias é como a gente brinca aqui no Brasil, a gente fala, é como você comer doce de leite, você come uma colher, é uma delícia, a segunda, já, legal, a partir da terceira, você já não aguenta mais. É como a gente fala, você misturar água no leite. Então, e por isso que aconteceu por 2 vezes, em 1999 até 2001, a Escolinha do Barulho, e depois a Escolinha do Gugu, em 2010. Ficou só 1 ou 2 anos no ar, não deu sequência, porque além de ser diário, eles cismaram de repetir no domingo, de repetir à tarde, aí não tem jeito. Geraldo, mas essa diferença de tratamento no Brasil, você nota que é no Brasil todo, é mais em Minas Gerais, é mais no interior do Brasil? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Inclusive, assim, tem cegos que moram no interior e que são tratados como assim, um bichinho do mato. São tratados de uma maneira absolutamente inadequada, porque os pais também não têm a informação, por falta de informação, eles acham que a gente é muito mais limitado. E aí, o que eu acho? As prefeituras deveriam de pegar os professores, irem às grandes capitais, às grandes cidades, e tomar conhecimento, conversar com cegos independentes, para que as pessoas, os professores, levassem até essas cidades para as empresas, para os pais dessas pessoas que têm a deficiência, para mostrar para os pais que ele só tem uma deficiência física, mas que ele pode ser tão eficiente quanto as outras pessoas. Mas é por falta desse trabalho que não tem no interior. O governo deveria fazer a parte deles, dando isenção de impostos na venda de celulares, de computadores. Então falta vontade política na maioria das vezes. Quanto tempo tem o Geraldo Magela de humorista e o que é que acha que ainda lhe falta fazer? Tem acho que uns 35 anos. E eu imaginava, eu falo sempre nas minhas palestras, que é um cego de olho no futuro, que o nosso potencial, ele é infinito.
eu tive essa prova agora na pandemia. A pandemia foi muito triste para o mundo inteiro. Eu fiquei assustado e com muito medo, porque eu imaginava que ia ser 3 meses de pandemia, foi 4, 5... Aí as empresas cancelando as apresentações, adiando. Aí eu fui ficando muito preocupado, porque a minha despesa fixa ela é muito grande. E aí começaram a aparecer, aí a tecnologia foi avançada em pelo menos 5 anos. Apareceram as lives dos artistas, foi quando eu falei assim, então, já que os sertanejos, os músicos estão fazendo, eu vou fazer uma. Eu trouxe um desafio para mim, eu quero fazer 3 lives, 3 shows diferentes um do outro. Eu me forcei a escrever 3 shows, e é engraçado porque muita gente fala, mas Gera, quando é que você vai voltar em Portugal para fazer uma apresentação para empresa ou até para brasileiros, nos Estados Unidos, para brasileiros? E aí, quando eu fiz a live, da minha casa, eu fiz espetáculo para o mundo inteiro, porque onde tinha um brasileiro, onde tinha um português que gosta do meu trabalho, isso foi possível. E aí depois... Fala, desculpa. Aí depois, eu sempre tive vontade de apresentar, de produzir o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo. Eu gravei 10 programas, estão prontos, coloquei na TV aqui, mas a televisão é muito, muito limitada e não foi para frente, mas eles estão prontos, os 10 programas. E aí depois, gente, eu pensei em escrever o meu livro. Eu tentei escrever o livro há 15 anos atrás, mas quando eu lembrava de momentos muito tristes, porque além de ser 8 irmãos sendo 5 cegos, o meu pai tinha muito problema com bebida, falava coisas muito fortes para mim, aí eu travei e não consegui. Aí a pandemia fez com que eu pensasse, não, agora eu vou ter que escrever. E eu imaginei que eu não ia conseguir escrever 100 páginas. E o livro hoje está com 264 páginas de muita emoção e motivação. Magela, para quando o Magela em Portugal a fazer um espetáculo de humor? Quando me chamarem. Por concretizar? Quando me chamarem. Eu fui a Portugal 3 vezes, 2 vezes eu fui me apresentar na TV SIC, e a outra eu me apresentei para uma empresa, a Volkswagen. Eu fiz um espetáculo para 90 funcionários que foram promovidos, né, que receberam uma premiação e me chamaram para fazer em Lisboa. E para vocês terem uma ideia, uma dessas vezes, e isso realmente aconteceu. Quando eu cheguei em Lisboa, eles pediram o auxílio para o deficiente visual e a mulher trouxe para mim uma cadeira de rodas. Aí eu falei, ela deve estar achando que as minhas vistas estão cansadas. Quando foi depois, quando eu cheguei no desembarque, eu me sentei e um senhor estava do meu lado. E aí, passaram-se 30 minutos, 40 minutos, aí ele comentou comigo. Ele falou assim, eu estou cá a esperar um senhor, estou com uma placa muito grande, com o nome dele, e ele não chegou até agora, aí a placa é muito grande. Aí eu falei para ele, eu também estou a esperar o motorista, estou aqui com a minha bengala bem grande, e ele também. Aí eu pensei, o que está escrito aí nessa placa? Aí ele falou, Geraldo Magela, o ceguinho. Eu falei, muito prazer, Geraldo Magela. Aí depois, gente, isso não é piada, aconteceu mesmo. O motorista da SIC, ele esqueceu que eu sou cego e ficou me mostrando. Olha, à esquerda, o senhor pode observar, nós temos o Rio Tejo, à direita um motel muito famoso aqui em Lisboa. Aí tá, quando chegou lá, aí que ele lembrou, eu estou a mostrar ao senhor a cidade, e o senhor não enxerga, pois não? Eu falei, não, mas a sua audiodescrição está perfeita. Meu Deus. Magela, o Magela, ouvi nesse tal podcast que assisti, o Magela não sabe pouco Braille, não sabe absolutamente nada de Braille. E caso a resposta seja afirmativa, ou seja, de não saber Braille,
Como é que escreve os seus livros, Magela? Foi o seguinte, eu falo aqui no Brasil que eu sou um cego tiririca, que eu não sei o braille, mas foi não por culpa minha ou por falta de vontade, é porque eu estudei no Instituto de Cegos e eu enxergava um pouco. O diretor da escola chamou a minha irmã e falou para ela que eu não poderia mais continuar estudando lá, porque as pessoas que enxergavam um pouco lá iam um dia iam ficar cegos, e que eu não, que eu ia continuar enxergando um pouco. E as previsões dele não se acertaram, eu fiquei cego e tive que ficar estudando em colégio normal e fiz somente até a 8ª série. Eu sempre fui muito preguiçoso, eu aprontava, eu não enxergava quase nada e aproveitava um pouquinho que eu enxergava para ficar olhando as pernas das mulheres que iam com a saia curta, e eu ficava lá. Então eu sempre fui muito arteiro, eu sempre fui muito fazia muita bagunça, tanto que eu nunca repeti ano, mas as minhas notas sempre foram a metade. Tipo, valia 10, eu tirava 5, tirava 6, tirava 4. E eu sempre realmente fui muito bagunceiro. Mas o braille, tem muitos cegos que falam que o braille já era, que não precisa mais. Precisa sim. Eu acho que todo e qualquer instrumento que a gente tiver para nos deixar mais independente, ele é válido. A tecnologia está ajudando tudo, mas o braille ele vai ser sempre muito importante para os cegos. Quando se trata de viajar, como é que resolve? O lance de viajar, por exemplo, com o Caquinho Big Dog, que é o meu colega, eu conto no show e isso realmente acontece. As pessoas esquecem, né, da deficiência. O Caquinho perguntou, aliás, a mulher do check-in no aeroporto perguntou para ele, vai embarcar também a sua cadeira de rodas? Ele estava indo para São Paulo. Ele falou, não, em São Paulo eu ando. Em São Paulo eu participo da São Silvestre. Aí ela perguntou para mim, senhor Magela, para viajar na aeronave, o senhor tem preferência de lado? Aí eu falei, se puder ser do lado de dentro, eu prefiro. Porque dizem que do lado de fora venta muito, pode atrapalhar meu cabelo. Aí ela falou, não, eu queria saber se o senhor gosta, se o senhor quer saber, janela ou corredor? Eu falei, não, eu só viajo de janela, para aproveitar mais a viagem, olhando a paisagem lá de cima, porque por baixo a gente nem vê. Magela, o Brasil, no que diz respeito a você, como é que trata os humoristas, mas mais no que diz respeito a você? O tratamento ele é muito, muito legal, porque como eu mesmo brinco comigo, aí o pessoal já se aproveita e pega o embalo, né? Agora, o humor no Brasil, ele está assim, passando por um momento assim, meio chato, porque é o politicamente correto, que você não pode fazer uma piada com um negro, com um homossexual, e eu acho assim, as pessoas preocupam muito mais com a gente do que a gente próprio, né? Eles pegam a dor para eles. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que é negro e a gente se dá o direito de brincar um com o outro. Eu chamo ele de macaco, de crioulo, de negão. Ele me chama de galo cego, de cobra cega, porque nós nos permitimos. Agora, é claro, evidente que uma pessoa que nunca encontrou com a outra, chegar e chamar de macaco, de crioulo, aí sim, isso é um desrespeito. Então, é só ter bom senso. Bom senso e respeito. Mas as pessoas hoje estão muito chatas, elas estão pegando as dores das outras pessoas e tá muito chato, sabe? Assim, essa questão do politicamente correto. Mas ela, foi um bocado no início do nosso programa, falou que tinha 64 anos. O que é que ainda falta fazer por parte do Magela no humor no Brasil? Olha, eu realmente não sei, sabe? Porque eu imaginei
eu não imaginava que eu ia fazer 3 lives, 3 shows diferentes. Eu não imaginava que eu ia realizar o sonho de escrever o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo e escrever um livro. Isso tudo dentro de uma pandemia. Por isso que eu falo assim nas minhas palestras, que realmente o nosso potencial é infinito. E eu falo sempre, fecho a minha palestra, dizendo que nós cegos, nós temos 80% a menos de chance de aproveitar a vida, porque a visão ela é fundamental. Mas o que eu faço dos 20, eles se transformarem em 100. E lamento que tem muita gente que tem 100% e não usa 20%. Eles usam os 80% para ficar reclamando da vida, ficar resmungando, e não é por aí. A gente tem que fazer a nossa parte, nunca desistir e fazer da dificuldade um desafio sempre. As suas palestras são sérias ou são, digamos que, humoradas? Ou eu seja, não consigo falar sério. Um humorista consegue falar sério, não? Não, ela é divertida o tempo todo. Ela é um misto de emoção, de alegria. É igual o meu livro. O meu livro é um misto de você ri, você chora, você se emociona. E na minha palestra eu explico para as pessoas como que eu comecei, o que me fez tornar um humorista. Inclusive eu vou até dizer para vocês, olha só como que você tem que aproveitar as oportunidades. O Ricardo Faria, que é músico e produtor aqui de Belo Horizonte, ele era diretor da emissora de rádio, e sabendo que eu era muito brincalhão na rádio, ele falou: Magela, você é muito engraçado, quem sabe você não faz comigo uma sátira de um programa de rádio no palco, o Radioatividade. Aí eu falei para ele: Cadinho, eu topo, só que eu não sei escrever, eu não sei produzir textos. Ele falou: não, eu faço o texto e você decora. Aí tudo bem. Nós fizemos o Radioatividade. Aí surgiu uma possibilidade de eu participar do programa do Jô Soares, que eu fui divulgar o número da minha conta bancária para ir a Cuba para fazer uma cirurgia, que em 1990 tinha uma possibilidade de eu voltar a enxergar. Então eu fui no programa do Jô, e aí o que eu fiz? Eu usei os textos do Cadinho no programa do Jô. Eu fui lá 11 vezes, mas a primeira eu fui contando as histórias dos textos do Cadinho. Eu achei que a minha entrevista foi muito ruim, eu sou muito crítico. É ruim, mas é bom porque você mantém um padrão de qualidade. Quando terminou, e no outro dia, a repercussão no Brasil, porque o Jô Soares, antigamente, o Jô 11h30, o Jô 11h30 não tinha rede social, então era uma audiência impressionante. Aí o que acontece? O Cadinho me ligou e falou: Magela, se não fosse os meus textos, a sua participação teria sido uma porcaria. Eu ouvi, e ele falou isso brincando comigo, mas eu levei a sério. Eu falei assim: pois agora, eu não sei como, mas eu prometi para mim mesmo, eu vou escrever um espetáculo sem nenhuma vírgula do texto do Cadinho. Eu vou provar para ele que eu sou capaz. Foi quando eu fiquei lembrando das situações que a gente passa no dia a dia, que por falta de informação eles tratam a gente muito engraçado, e consegui escrever e convidei o Cadinho para ir na estreia. Ele foi na estreia, o teatro estava lotado, e depois do espetáculo, no camarim, ele me deu um abraço e falou: Magela, que texto maravilhoso, cara, as vinhetas, os efeitos especiais, quem escreveu para você? Vocês não imaginam a emoção que eu tive de tirar do fundo do coração e falar: fui eu. Ele falou: mas o texto de abertura, tudo, 100% eu que escrevi. E ele me deu um outro abraço emocionado, falou: Magela, você não sabe como que a sua vida vai mudar a partir de agora, você está de parabéns. Por isso, eu dedico as minhas palestras 2 vezes, pelo Cadinho, por ter me dado a primeira oportunidade em teatro e por ter feito uma brincadeira, mas que eu levei a sério. Se não fosse essa brincadeira, talvez hoje eu não me tornasse esse humorista tão conhecido, tão querido pelas pessoas. Mas vocês humoristas, para fazer rir, têm que estar sempre bem dispostos. E como é naqueles dias em que nem sempre a boa disposição está connosco?
como é que o Magela dá a volta à situação? Tem muito humorista, o saudoso Costinha, humorista brasileiro, disse que ele era muito mal-humorado. Eu não o conheci pessoalmente, mas dizem que ele era muito mal-humorado. Diz que quando ele ia viajar, no autobus, assim, no automóvel, como vocês falam, o ônibus, ele comprava 2 passagens para não ter ninguém para ficar do lado dele, para ficar assediando. E agora, no meu caso, não, eu sou permanentemente assim. Eu sou alegre, evidentemente, claro, que a gente passa por perrengue, a pandemia, a gente ficou meio atônito. Por exemplo, agora, recentemente, eu me separei pela 3ª vez. Eu falei que não está dando certo com mulher, vou acabar arrumando um homem para mim. Tá. Isso é mesmo caso de não ver o que faz, né? Separar 3 vezes. Mas assim, a questão de eu sou casado, fui casado 3 vezes. Você vê que é raro o humano persistir no erro é burrice. Mas é coisa da vida, né? Explica para os portugueses as expressões mineiras uai, sou. O uai tudo o uai você está espantando. Uai, você já chegou? Uai, menino. Assim. E tem umas expressões assim, o mineiro fala muito nó. O Caquim Big Dog fala que nó significa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, só que abreviado. O mineiro, ele é mão fechada, ele é suvina até para falar, porque a gente emenda as palavras. Eu não sei se em Portugal acontece isso também. Ponto de ônibus. A gente vai pontos. Então, a gente diminui as palavras. Por exemplo, quando uma pessoa que é de um outro estado, que não é de Minas Gerais, quando ela vê o mar pela primeira vez, ela fala, meu Deus, que coisa bonita, fantástica, contra a areia, contra a água. O mineiro, quando vai no mar pela primeira vez, olha aquilo tudo, ele só fala assim, nu! Só isso. Olha como é que é econômico. Não, e o mineiro tem o negócio do trem, né? O trem, eu falo que o mineiro é o único ser. Vocês falam aí que trem mais gostoso, né? Não, eles falam, o mineiro é o único ser no planeta que espera um ônibus, que espera o trem no ponto do ônibus. Ele fala, não, esse trem está demorando demais, gente. O mineiro está assim, tem um trem ardendo na minha barriga, ele está com azia. Ele vê uma mulher bonita, ele, trem bom. Aí dá um chá. Ele tá de ressaca, ele fala, nossa, que trem ruim. Margela, eu escutei você várias vezes. Na verdade, eu acho você espetacular. Tive uma situação aqui que quase a minha mulher me expulsou da cama porque eu fiquei rindo quase toda a madrugada, não é? Então a minha mulher acordou várias vezes e me chamou a atenção, não é? Claro. Margela, nunca. Deixa eu contar para você. Teve uma que eu contei no programa do Faustão, que eu fui na casa da minha namorada, e aí ela tá no sofá, né? Aí a minha mão começou a querer avançar o sinal, e chegando assim próximo à área de lazer, né, o playground, e ela tirava a minha mão. Eu punha a mão, ela tirava. Eu punha a mão, ela tirava. Eu falei assim, meu amor, você nunca dificultou o acesso assim? Ela falou assim, é porque nunca o meu pai estava na nossa frente olhando. Aí eu falei, ô, seu Zé, tudo bem? Você podia ter dado uma tossezinha, um espirro. Olha, eu não fiquei nem 10 minutos, fui embora. Margela, eu quero dizer-lhe que foi muito bom, Margela, muito bom mesmo ter esta conversa com o Margela. E já agora
algum livro mais que esteja no forno para sair ou este fica por aqui? E já agora, como é que tem estado a venda do seu livro, claro? Sim, inclusive ele está em 2 formatos. Ele está no obook.com.br, que é o livro que eu fui no estúdio 9h30, eu contando o livro, eu fazendo imitações, eu dando risada, eu me emocionando. E tem o livro físico que eu vendo através do e-mail ceguinho@ceguinho.com.br, ceguinho@ceguinho.com.br. Então, e aconteceu de tanta coisa ruim que aconteceu, assim, de preconceito e discriminação, uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer, uma coisa ruim. O cara que foi fazer esse livro para mim, o conteúdo está maravilhoso. Só que ele fez um livro para eu levar para a emissora de televisão para divulgar. Um livro só. Esse livro estava certinho. Os 5.000 livros que ele mandou fazer na editora, ele se deu o direito de colocar o Instagram dele na capa do meu livro sem a minha autorização. Ele chama Fernando e o Instagram dele é @FernandoMentalidade. E ele tem quase um ano que está me prometendo fazer uma nova edição sem a marca dele. E como se não bastasse, o que a gente chama de orelhas, que é junto à capa, 2 orelhas com depoimento de pessoas ao meu respeito, ele colocou o texto errado e sem assinatura. Então, agiu de má fé e toda oportunidade que eu tiver, eu vou contar, e ele até hoje fica só me enrolando, dizendo que vai me ressarcir, e até agora nada. Então, eu vou fazer uma propaganda boa para ele, né? Dizendo... E é um contrassenso, porque no Instagram dele, ele fala de Deus sempre. E como é que uma pessoa que age de má fé, que faz isso com uma pessoa, usando da minha deficiência visual, e fazer isso, que é uma coisa muito grave, é um crime que ele cometeu, e fica falando de Deus, é uma hipocrisia muito grande. Mas o livro, eu estou muito orgulhoso, superou completamente a minha expectativa, está resiliente, está motivacional, e eu tenho muito a agradecer o carinho de vocês, nossos irmãos de Portugal, e é um lugar onde muitos brasileiros moram e que gostam, e eu sinto muita saudade do vinho e do bacalhau ao Brás, que eu experimentei e gostei demais. Qual o canal de TV onde o Magela foi, digamos que, maltratado, e qual o canal de televisão onde foi super bem tratado? Olha, na realidade, o início é sempre muito difícil. Teve um canal, eu não quero dizer qual, mas assim, os porteiros, por eu ser cego, isso aconteceu muito, achavam que eu estava ali para representar uma entidade, pedir coisas, vender rifa, nunca criei oportunidade de trabalho. E nesse lugar, eles fizeram isso. Eu perguntei, que hora que aliás, onde é que está a Rosana, que fazia a apresentação? Ela não chegou ainda não. Depois a televisão estava ligada e ela começou a fazer o programa. Eu falei assim, você não falou que ela não tinha chegado? Ela entrou pela garagem. Pô, você podia ter me falado. E a pessoa falando comigo de uma maneira muito, assim, com desdenho, com mau humor. Aí o que acontece? 2 anos depois, eu fui contratado pela Escolinha do Barulho, e aí essa mesma pessoa que tinha me maltratado na portaria, ela dizia, oi, Magela, tudo bem? Eu morro de rir com você, sua participação está muito boa. Aí eu penso, pois é, nada como um dia após o outro, né? Mas então é isso. Eu no livro eu conto que Deus me deu o dom de ter tido muita dificuldade, mas de ter tido uma maneira de fazer dessa dificuldade e ter saído por cima, sempre. E sempre vai ser assim, com certeza. Eu sei que eu sou uma exceção. Nem todos cegos têm essa persistência. Eu até exagero
Mas eu prefiro pecar pelo exagero, pelo excesso, do que pela falta. Qual é o comunicador de TV que você mais admira? Bom, o Chico Anísio, um gênio da televisão brasileira, dificilmente vai aparecer um outro. O Silvio Santos também, para vocês terem uma ideia, eu participei uma vez do programa do Silvio Santos, o maior nome da televisão no Brasil, e eu fiquei surpreso, porque eles tinham dito que o Silvio Santos havia assistido o meu espetáculo pela Netflix na casa dele. Aí eu falei assim, puxa vida, eu fiquei imaginando o Silvio Santos de cueca no sofá, me vendo na televisão, que coisa. E depois que eu escrevi o livro esse ano, eu mandei para ele de presente o meu livro, despretensiosamente. Não é que o Silvio Santos mandou gravar uma chamada e colocou na rede de televisão dele, do SBT, a chamada do meu livro, e ele está lendo o livro e mandou dizer que está gostando demais. Então, assim, é muita generosidade. E, claro, evidentemente, o meu padrinho, o saudoso Jô Soares, que eu me sinto mais emocionado ainda, que eu mandei um livro para ele, e eu acho que o meu livro, ele gosta sempre de ler, deve ter sido um dos últimos que ele leu antes de falecer. Magela, se os nossos ouvintes quiserem seguir o Magela, como é que podem fazer? No YouTube, Instagram, também no Facebook? Como é que... O Magela Ceguinho, que é no Instagram, Magela Ceguinho também é no YouTube. O TikTok é Magela o Ceguinho, o Kawaii também. Agora, tome cuidado para seguir o cego, que vai que eu caio no buraco, os seguidores vêm junto. Não é muito negócio. Eu falo assim, ó, siga o cego, quem com cego segue, pelo cego será perdido. Como é que é o Magela nas redes sociais? É o Magela que é, digamos que, perspicaz, lida bem com as redes sociais, ou tem alguma dificuldade? Não, até que não. Agora eu tô começando a aprender a eu mesmo me filmar através do programa de voz do iPhone. Eu vou aprender a fazer a live sozinho e tudo, mas eu consigo editar um vídeo, colocar com 1 minuto para colocar no TikTok, no Instagram e tudo mais. Então a rede social está nos ajudando bastante. Se bem que tem muitos cegos, vocês sabem disso, que são assim impressionantes, são super cegos, porque escreve numa velocidade, coloca assim o iPhone, o voice-over no 100, fica... As pessoas ficam impressionadas. Como é que você consegue ouvir? É porque o ouvido da gente acaba... Nós temos um ouvido de cachorro, né? Mas o Magela é desses cegos que tem, por exemplo, o leitor de voz rápido, ou para si tem que ser bem devagar? Não é normal. Não, ele não é nem rápido, nem... É igual nós estamos conversando aqui. Tem uns que... Não, o meu é mais normal. Eu prefiro assim do que... Porque é muito, muito rápido. Eu não consigo, me incomoda quando é rápido assim. Qual é a sua relação com o computador? Bom, tem algumas coisas que eu não consigo, mas geralmente, inclusive assim, os leitores de tela, eu estava ouvindo vocês mexerem aí com o leitor de tela, o JAWS, eu acho o JAWS muito robotizado, assim, a voz eu já prefiro o que a gente chama o Felipe, o Ricardo, a Fernanda, que tem uma voz mais humana, né? Melhor. Inclusive tem o leitor de tela de vocês, que quem inventou está de parabéns. Como é que ele chama? Ele tem uma entonação perfeita. Ele fala assim como se fosse uma pessoa normal, impressionante. O NVDA? É o NVDA, a voz que usa, tem uma voz, o nome... A voz da Joana? Não, Joana não, é homem. Tem aqui tem o NVDA, tem o JAWS, mas depois dentro do NVDA e dentro do JAWS você pode modificar a voz, não é? Não, mas eu ouvi uma vez o leitor de tela de vocês, é uma voz normal, deve ser do NVDA, né? Mas é como se fosse uma pessoa humana falando, porque ele dá a entonação da pergunta, da exclamação, né? Porque o Felipe, ele é muito bom, tudo assim, mas essa voz que eu ouvi,
tem um nome, eles disseram o nome de uma pessoa, só que eu não me lembro qual que é, mas assim, é perfeito. Como chama? Marcela, espetáculos na agenda até o final do ano. Alguns, tá pouco poucos. Ainda por causa... Tá pouco porque ainda estamos sob efeito da pandemia. Eu tenho 2 apresentações só agora no mês de dezembro, estou aguardando para ver se aparece mais. Mas eu fiz um projeto da Lei de Incentivo Estadual e até de janeiro até abril devo fazer umas 12 apresentações, consegui o patrocínio da CEMIG aqui, e esses projetos são muito bons para ajudar a patrocinar, porque é difícil você conseguir um patrocínio, é difícil você fazer a divulgação e às vezes não dá o público esperado, você tem prejuízo. Então, graças a Deus, eu consegui esse projeto e no início do ano vai ser muito, muito legal. Marcela, eu quero dizer-lhe que foi um enorme prazer contar consigo para esta nossa conversa. Espero que possamos conversar aqui mais algum tempo. Sim. E quero desejar-lhe muito sucesso muito obrigado. Para todos os seus projetos. Mas queria colocar-lhe uma última questão, que é o aplicar o termo ceguinho em tudo, não acha que é pejorativo demais, um diminutivo, sei lá, pronto, não acha que é pejorativo demais utilizar essa palavra tão... que aqui em Portugal, os cegos aqui em Portugal, na maioria detestam essa palavra. Sim. Então todo. parece que aí continua o que tinha antigamente, conforme eu falei, ele era o cego, a palavra cego já era... Não, aqui é cego mesmo. Não, aqui, quando você diz ceguinho, não é ceguinho, é cego. Não, eu entendi o que você disse. Mas é o que eu falei. Eu também me incomodava quando me chamavam de ceguinho, eu ficava ofendido. A maioria dos cegos. Só que, assim, eu consegui, ao longo dos anos, fazer com que esse termo, que era pejorativo, acabasse sendo, pelo menos no Brasil, um termo carinhoso. Não é mais pejorativo, assim, tanto é que eu me identifico, o Magela, o ceguinho. Então, ele deixou de ser uma coisa pejorativa. Que eu lamento que, assim, em Portugal ainda os cegos tenham isso como uma ofensa, mas no Brasil ele acabou sendo... Mas você não acha que isso leva as outras pessoas, e vou aplicar o termo que você aplicou no dito podcast. Sim. Que isso não leva com que as pessoas tratem o cego como o coitadinho? O ceguinho, senta, você quer tomar alguma coisinha? Sim, eu falo no espetáculo que geralmente as secretárias tratam o cego como criança, né? A gente tá no cinema assim, mas talvez por essa razão ou não? Ou acha que não? Não, eu acredito que não. Eu posso até estar errado. Não sou dono da verdade, mas claro, eu acho que não, assim, que realmente, por ter tantos anos eu falando ceguinho é a mãe, porque era isso que a gente falava, era ofensivo. Por isso que o nome do espetáculo é Ceguinho é a Mãe. Mas aí pegou tanto, foi tão falado, que os próprios cegos aqui do Brasil, eles têm eles recebem hoje de uma maneira mais normal. É o que eu falei para você, eu posso realmente estar errado e eu acho que assim, que as pessoas subestimam a nossa inteligência, não pelo fato do ceguinho, é por causa da falta que os meios de comunicação não mostram o potencial que a gente tem. Por isso que as pessoas tratam a gente como coitados, porque a televisão, pelo menos aqui no Brasil, vai fazer alguma coisa, vai mostrar um cego, um aleijado, ou alguém podia ajudar, podia
ligar, mandar um dinheiro, depositar na conta. E eu acho que é isso que é muito mais forte. Eu tenho certeza absoluta que se eles passarem no espaço da programação de emissoras de televisão, um cego independente, o cego no computador, o cego mexendo no celular, o cego trabalhando, o cego advogado, o cego juiz, né, o promotor que tem, puxa vida, tem um cego que é advogado? Tem o cego que tem. Então, é mostrar que nós só temos essa deficiência, mas que nós somos absolutamente eficientes em tudo. Muito bem, Magela. Quero enviar-lhe um forte abraço, dizer que foi um prazer estarmos aqui à conversa e, quem sabe, um dia destes estaremos de novo à conversa com o Magela. O Magela que é cego, e eu não vou aplicar a palavra ceguinho, é cego. O Magela que é cego, é do Brasil, mora em Minas Gerais, é mineiro, não sei se gosta de pão de queijo, mas pelo menos mineiro é de certeza. Magela, um grande abraço, muitas e muitas felicidades, tudo de bom. Obrigado a vocês todos, muito obrigado pelo carinho, pela amizade que a gente sempre tem com vocês. Pena que a distância é tão grande que não nos possibilita estar aí mais vezes e vocês virem para cá. E eu quero dizer a todos os deficientes visuais, a todos os cegos de Portugal, que ainda tem esse termo ceguinho como uma ofensa pejorativa, mas eu peço desculpas. Tudo bem. Entenda que realmente aqui já não é mais. Eu achei até bacana porque ficou mais descontraído. E é o que eu falei, eu não acho que o principal é o culpado das pessoas nos tratarem dessa maneira errada. A culpa é, sem dúvida, dos meios de comunicação. Tem que mudar. A partir do momento que mudarem e mostrar a nossa eficiência, não a nossa deficiência, as coisas vão melhorar demais. Já está melhorando, mas precisa melhorar mais ainda. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sucesso para o programa sempre. Marcelo, é a tua vez. Quero também agradecer ao nosso convidado, Magela, e dizer aos nossos ouvintes que 2 dias estamos cá para mais um Conversa entre Amigos. Diamantino, até lá, continuação de uma ótima noite de sábado e marcamos encontro, então, no próximo sábado às 18 para mais um Conversa entre Amigos. Façam o favor de serem felizes. Para a semana, cá estamos então com mais um convidado. Até para a semana. Conversa entre Amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.